Bem, hoje não é meu aniversário e não é festa de aniversário de ninguém, mas eu tô com essa bexiga porque de uma maneira prática eu achei que valesse a pena a gente mais uma vez conversar sobre a síndrome da face inflada, Ah, agora eu entendi! reforçando esse conceito, infelizmente, de um evento adverso pós preenchimentos faciais exagerados, de modo que com esses símbolos, a gente reforçasse alguns conceitos, alguns fundamentos e os tivesse na cabeça como, de fato, um norteador do juízo com a pele que eu tanto recomendo ao final de cada vídeo. Então vamos junto, vamos conversar um pouquinho sobre a síndrome da face inflada e, ao compreendê-la de uma maneira um pouco mais prática, evitá-la. Olá, eu me chamo Leonardo de Deus Melo, médico cirurgião geral, pós-graduado em dermatologia e medicina estética. Quero te agradecer pela audiência fiel, te dar as boas-vindas caso você seja nova ou novo no canal. Por aqui a gente conversa de uma maneira muito despretensiosa e leve sobre os assuntos da dermatologia estética no que diz respeito às condições inestéticas e aos tratamentos faciais, corporais, de inovações tecnológicas ou farmacêuticas. E há algum tempo atrás, a gente, através de vídeos de preenchimento e num especificamente sobre a síndrome da face inflada, a gente conversou sobre esse efeito, absolutamente desfavorável à beleza plástica tanto de uma face feminina quanto masculina, às custas, sobretudo, de grandes quantidades de gel de ácido hialurônico. E aí, eu achei interessante esse simbolismo da bexiguinha aqui de látex, que a gente muito utiliza em condições de aniversário, comemorativas, enfim, porque eu gostaria que vocês entendessem esse próprio látex, essa própria bexiga, como representativa de uma pele que está lá no processo de envelhecimento, mostrando perda do viço, da textura, alguns sulcos, alguns vincados, algumas rugas. Então, gostaria que vocês entendessem a bexiga como uma analogia prática, como um símbolo prático dessa analogia dessa pele, que está derretendo, que está caindo, que está demonstrando nessa face rugas, vincados, sulcos e depressões. E aí o que quase sempre a gente observa? Que quando a gente visa a encher essa face, é claro que a percepção final, principalmente imediata, no pós-imediato ao procedimento, é de que você resolveu muitas das coisas que antes estavam te incomodando. Então, nesse estado, a gente não está vendo tanto ou não está vendo mais as rugas, os sulcos e as depressões. Elas foram apagadas, atenuadas ou suavizadas. Algumas partes dessa bexiga foram reposicionadas. O que, quando a gente traz para o raciocínio da face, a gente lembra desse efeito lifting, tão desejável, especialmente quando a gente está abordando uma face madura, quer seja ela feminina, quer seja ela uma face masculina. O fato é que, e aí vamos agora falar de face e bem menos da bexiga. E lá vamos nós! Para que o bulldog, a linha de marionete, que estão aqui embaixo, no terço inferior da face, apagando o contorno da transição cérvico-facial e, portanto, configurando de uma maneira muito clara
essa pitose, né, que é o termo técnico que a gente usa para queda, para esse derretimento global da face. E que para corrigi-lo, a gente precisa então, às custas de muito volume, inflar a face. Eu, por um lado, de fato, resolvo o bulldog, eu resolvo a linha de marionete, eu resolvo o meu bigode chinês. Eu até tenho uma percepção de que, eu dei uma esticadinha na minha pele, as rugas de sorriso desapareceram ou atenuaram. Então, o que acontece com a bexiga, dá pra gente trazer numa analogia muito simplória, que é conseguido com a face, mas às custas de um efeito meio que balão mesmo, assim. Caracas. E por isso que a gente usa como nome da síndrome a síndrome da face inflada. Então, dependendo do grau de flacidez, dependendo do grau de envelhecimento, melhor dizendo, porque aí quando a gente usa a palavra envelhecimento, a gente necessariamente precisa considerar aquela reunião de inúmeros fatores intrínsecos e extrínsecos que estão se acumulando ao longo da vida e que aí num dado momento da sua vida você decide resolver com um único tratamento, preenchimento com ácido hialurônico. O que vai acontecer? A síndrome da face inflada, porque você já tem um grau de flacidez acumulado que é muito significativo. E qual é a mensagem que, consequentemente, então, a gente precisa reforçar a de que em graus avançados de envelhecimento, em que a gente está reunindo muitas condições inestéticas, perdas quantitativas, perdas qualitativas da pele, sulcos e depressões, alterações pigmentares, rugas finas, rugas mais profundas, rugas não só dinâmicas, mas rugas estáticas, derretimento da face, perda da definição dos contornos. Não será apenas um tratamento que irá resolver todas essas condições inestéticas reunidas, somadas. Se os probleminhas se somam, nós vamos precisar também somar soluções, abordagens, propostas, condutas, tá certo? Eu não quero com esse conteúdo, para a gente fechar, e eu quero, antes de mais nada, agradecer a você que vem comigo até esse minuto, o conteúdo sem que a gente fechar o conteúdo demonizando o procedimento preenchimento com ácido hialurônico. Até porque eu o considero absolutamente estratégico e ainda absolutamente necessário, sobretudo quando a gente considera que no processo de envelhecimento todos nós vamos experimentar em menor ou em maior grau nessa ou naquela unidade cosmética, se não em muitas ou em todas as unidades cosméticas da face, perda dos volumes, sobretudo dos coxins gordurosos, tanto profundos quanto superficiais, como até mesmo de massa óssea, de modo que não há nada diferente em termos de injetáveis que venha a repor, a revolumizar o que nós estaríamos perdendo em termos, portanto, de volume, de convexidades e de contorno, entendendo que o convexo, o côncavo e o convexo nos desenham, né? Nos definem tridimensionalmente. Não é para a gente demonizar o ácido hialurônico, é para a gente continuar considerando o preenchimento de alguma unidade específica ou até mesmo preenchimento global da face como um excelente amigo no approach, na conduta em cosmetria, mas, porém, contudo, todavia, demonizando aí sim o exagero de ácido hialurônico quando
principalmente entendido como monoterapia, como a única possibilidade terapêutica, como a única coisa que se deve fazer, ainda mais numa face madura. Tá certo? Beijo, pessoal. Muito obrigado pela audiência de vocês. Juízo com a pele para a gente não perder a oportunidade do nosso bordão. E eu não quero encerrar esse vídeo sem reforçar a vocês, já que vocês me perguntam muito nos comentários sobre contatos, e eles sempre aparecem ao longo do vídeo, sobre likes, comentários e curtidas, que sim, elas são muito todas importantes para o canal e como parâmetros para a gente entender se a gente está no caminho certo, se a gente está no caminho errado, se a gente precisa repensar a maneira como a gente está trazendo conteúdos para vocês. Tá bom? Até semana que vem e mais uma vez, muito obrigado.